Bom, me pediram para fazer um olho, assim, mais marcante, né, uma maquiagem bem fortona, resolvi então fazer um olho preto com um batonzinho mais nude para vocês. Vou começar então aplicando esse corretivo aqui nos olhos. Eu vou deixar a sobrancelha para fazer por último. Então, vou aplicar, vou espalhar com a minha esponjinha por toda a pálpebra. Pertinho da sobrancelha, eu vou usar um tomzinho bege. Peguei essa paleta aqui, a Loving, da Ruby Rose, tem um tomzinho bem begezinho. Lá bem pertinho da sobrancelha eu vou passar. Pra dar uma iluminadinha. E depois eu vou vir ainda com uma sombra cintilante só no arco ali da sobrancelha. A mesma paleta, vou pegar um tomzinho de marrom puxado pro telha. Um pincel assim bem fofinho de esfumar. E vou passar aqui no côncavo. Já espalhando, colocando e espalhando. Esfumando bem até lá perto da sobrancelha. E aqui também, ó, próximo ao nariz. Esse movimento circular aqui. Aí, a sombra vai ficar assim. E antes de eu aplicar a sombra preta, eu vou fazer uma base cremosa pra ela. Vou usar uma sombra cremosa preta. Mas se você não tiver, você pode usar também um delineador em gel. Ou então o próprio lápis. Se você tem um lápis de olho bem macio, você pode usar ele antes. Então, vou fazer a base como se fosse fazer o Cut Crazy, que a gente faz clarinho ou com corretivo, com a sombra preta. Céu de cerdas bem firminhas, assim, e vou espalhando essa base cremosa aqui, ó. Fazendo todo um preparo com ela. Vou até perto do côncavo, não muito lá em cima. Puxando ela. O preparo do meu olho, ó. Fiz todo o desenho dele, não chegando lá em cima no côncavo, mas quase. De modo que, ó, abro os olhos, mas dá pra ver ainda a sombra. Assim que tem que ficar. Aí, agora eu vou pegar a sombra mais preta que eu tenho, que é essa daqui. A Blackout da Naked 2. E ela é bem opaca. Então, opte por uma sombra bem opaca, bem preta. E vou pegar um pincel bem firminho, assim, de precisão. E agora, eu vou depositar a sombra assim, ó. E depois eu vou esfumar ela. Então, eu vou depositando ela, apertando em cima dessa base cremosa que eu fiz. Vai ficar assim, depois de aplicar a sombra. E eu vou pegar agora uma sombra marrom bem escura. Eu vou usar essa, deixa eu abrir aqui, a Embarque da MAC. Esse tom de marrom bem escurão aqui, pra fazer esse esfumado com o preto. Também com um pincelzinho de sombra. E vou depositar aqui, ó, entre o côncavo e aqui. Nessa parte aqui. E depois eu vou trazer a sombra preta misturando os dois tons. Pra não correr o risco de subir a preta e ficar aquela coisa manchadona em cima. Somente depositando a sombra, ela vai ficar assim. Agora, eu vou pegar um pincel de esfumar bem limpinho e vou esfumar essa sombra com movimento de vai e vem, dentro e fora. Depois, eu vou pegar um pincelzinho assim de precisão e vou puxando bem devagarzinho esse preto aqui, ó, pra não ficar essa união aqui. Eu trouxe a sombra preta aqui, com um pincelzinho de precisão. Como nessa parte aqui não foi aplicada a sombra em creme, então a sombra preta vai ficar um pouquinho mais suave e bem mais fácil de esfumar e de mesclar com a marronzinha. Vai ficar assim a transição, o preto, o marrom escuro, aquele marronzinho puxado pro telha, o bege. E agora eu vou passar uma sombra cintilante só aqui no arquinho da sobrancelha. Dessa mesma paleta aqui da MAC, eu vou usar esse Sweet Eyes aqui,
que é uma sombra mais cintilantezinha. Aí eu vou usar esse pincelzinho aqui, que eu usei a bege, e só aqui. Só no arco. Agora, então, vou pro lápis preto e vou esfumar só com o marronzinho embaixo. Agora, eu vou finalizar, vou fazer a pele, vou colocar o cílio postiço e arrumar a sobrancelha.